Vamos caminhar? O senador Jorge Cajuru articula apoio a um projeto que proíbe militares da ativa de ocuparem cargos em ministérios. A proposta visa restringir a participação de membros das Forças Armadas no alto escalão do governo e supostamente garantir a neutralidade do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Cajuru, que é relator da proposta que envia automaticamente militares que pretendem disputar as eleições para a reserva, afirmou que deseja conversar com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, antes de finalizar o texto. Ele afirmou ainda que a restrição não atingiria apenas os ministros, mas também para cargos de secretário executivo. Meu amigo Diogo da Luz, como é que você avalia esse projeto aí do senador Cajuru? Militares devem ser proibidos de atuar no governo, não podem nem ser ministros e nem serem secretários executivos. Foi ser ministro, tá na reserva, já era, não volta nunca mais pro quartel. Eu acho, eu tô cansado de ver no Brasil proibição. Só tem projeto de lei proibindo todo tipo de coisa. Proíbe o sujeito de ser candidato assim, proíbe o sujeito de ser candidato assado, proíbe ele de se vestir de uma certa maneira, proíbe ele de falar antes de tal dia. E por que proibir um militar de ser ministro? Qual é o problema? Ele é um cidadão, você acabou de falar em direitos individuais. O militar é, antes de tudo, um cidadão, como você, como eu. Não tem sentido nenhum a gente insistir em falar, não, mas não pode. Ah, mas acontece que o militar tem o poder da arma. Ele, enquanto ministro, ele não é chefe de exército, não é chefe de armada, não é chefe de grupamento de navios, seja do que for. Portanto, temos que dar mais liberdade às pessoas, respeitar, como você bem disse, insisto, o direito individual de cada um representar e ser representado. E você, Guilherme Mendes, como é que você avalia esse projeto aí? Muita gente diz que é um projeto discriminatório contra os militares. Mas a pessoa na vida tem que escolher o que ela quer ser. Se ela quer ser militar ou se ela quer ser civil. É simples, ninguém é obrigado a nada. O desastre da participação dos militares no governo anterior talvez seja um dos motivos que está levando o senador Cajuru a essa proposta. Na época nem se condena o ex-presidente Jair Bolsonaro pela escolha de alguns membros das Forças Armadas para participar do seu governo, porque essa era a origem dele, essas são as suas relações, esse é o seu meio, e todo político vai buscar para assessorá-lo pessoas que sejam da sua confiança em primeiro lugar e segundo, das suas relações. Então, essa é uma situação que foi sui generis, né, dada a origem do presidente em comparação a outros presidentes anteriores, digo aí depois da redemocratização, por óbvio, não é? De fato, não foi uma experiência muito exitosa. Não creio que o senador Cajuru esteja fazendo essa proposta analisando propriamente o mérito e a eficácia da participação de cada militar que foi ao governo exercer suas funções. Mas acho sim que, se você quer partir para uma vida política, uma vida dentro do Poder Executivo, é sim algo incongruente retornar depois à academia militar, aos quartéis, porque ali você exerce sim um poder de mando, um poder hierárquico. Normalmente as relações ficam estremecidas depois que se volta, até porque existe essa divisão entre civis e militares dentro da disputa do poder, e não creio que acrescente em nada. E se aquilo que vai ser importante para o governo é a capacidade técnica, é o conhecimento e tudo mais, e muitos militares detêm essas competências, não vejo problema algum em eles irem para a reserva e cederem ao país essas suas habilidades, aí sim, como ministros ou como secretários executivos civis, não representantes das Forças Armadas dentro de um governo que não é militar, graças ao bom Deus. Você concorda com o Guilherme, meu querido? Em parte, discordo da maioria. A gente falou da Constituição de 88, mais especificamente da Constituinte de 88, e a gente precisa lembrar do momento. Ela veio logo depois da ditadura militar. Por conta disso, há um artigo que diz que os militares, a rigor, eles não podem ter vida político-partidária e, se caso eleitos, eles vão para a reserva. E por que eu digo momento? Naquele momento, nós tínhamos uma preocupação com a atuação dos militares na política. Passados 36 anos... eu acho que nós já temos maturidade democrática suficiente para nós entendermos que existem bons militares, existem militares ruins, assim como existem
bons profissionais e profissionais ruins em todas as áreas. A carreira militar é uma carreira profissional como todas as outras que tem algumas peculiaridades relacionadas à sua atuação. Essas peculiaridades não fazem alguém incapaz ou suspeito de exercer determinada atividade política. Não é porque no governo passado foram cometidas inúmeras besteiras, e nesse ponto acho que a gente concorda, que os militares que lá estavam são os únicos responsáveis por isso. Ou os militares que não estavam lá são incapazes de exercer uma atividade política. Então, quando a gente generaliza, e o projeto do Cajuru está generalizando todos os militares e todas as carreiras militares, quando a gente generaliza, a gente comete um equívoco com quem é bom, principalmente. Então eu acho que esse é um projeto inconstitucional e ele só serve para nós retomarmos uma discussão sobre a impossibilidade dos militares exercerem atividade político-partidária. Fala, Pacheco. A vida é feita de escolhas. Se eu quiser integrar a magistratura, quiser prestar um concurso para juiz e for convidado a ser ministro de Estado, eu vou ter que deixar a magistratura, vou ter que fazer essa opção. Foi o que fez o então juiz Sérgio Moro. Preferiu largou uma carreira de 20 anos na magistratura para ser ministro de Estado do Jair Bolsonaro. A mesma coisa. Existem escolhas na vida, existem funções que não podem se misturar porque se contaminam. E não poderia mesmo sendo uma depois da outra? Porque aí o Sérgio Moro teria deixado o Ministério da Justiça e voltado à magistratura. Ele teria sido... ia contaminar a sua atuação como juiz. Atuação como juiz na volta. Eu não estou nem discutindo que ele era ou não um juiz suspeito, que eu acho que era. O Brasil reconheceu que ele era, a Suprema Corte reconheceu que ele era, mas vamos deixar isso de lado. Ele foi ministro do Bolsonaro, ele deixa de ser ministro, volta a ser magistrado, com que isenção? É a mesma coisa o militar. Ele vai integrar o governo, um general vai integrar um governo. Aí ele tem uma rusga com o presidente da República, vamos dizer, ele é ministro das Minas e Energia. Aí ele tem uma rusga com o presidente da República, é demitido. Ele volta ao generalato, ele volta a comandar a tropa armada que serve a esse mesmo presidente da República, que é o chefe, o chefe do Estado-Maior, chefe supremo do Estado-Maior, esse general que teve uma desavença política com o presidente, que foi demitido ad nutum pelo Mas você pune ele pelo crime que ele poderia cometer? É isso? Não pelo crime, não estou falando de crime. Eu estou falando da própria hierarquia, que é a base de sustentação da vida militar. O cara vai servir ao presidente da República como ministro. Não deu certo. O presidente da República o demite. E aí o presidente da República tem que engolir que ele volte a servi-lo na função de general, que é uma função maior dentro do Exército, um comandante de tropa armada. Mas, Pacheco, veja uma coisa aqui. Nós nunca tivemos um único problema decorrente dessa hipótese. Nenhum na história do Brasil. Agora vamos ficar perdendo tempo escrevendo uma lei. Tá na cara que isso é muito mais revoltante. Até ter, né? Escrevendo uma lei prevendo algo que jamais aconteceu e que não se vê acontecer mundo afora. Peraí. História do Brasil. História do Brasil. Muitos países, eu ouvi. Muitos países livres não têm essa proibição. Nós estamos, insisto, com uma doença de querer proibir um monte de coisa necessariamente. Eu vou te dar só um exemplo de história do Brasil. General Góes Monteiro. Ele foi ao generalato por obra de Getúlio Vargas. Ele estava com Getúlio Vargas na Revolução de 30, era um parceiro de Getúlio. Na época, o Góes era... Você está trazendo um caso de um problema... É que você falou que nunca aconteceu. É que você falou que nunca aconteceu. Você está trazendo um problema de uma ditadura, de um golpe. Então, como teve uma vez alguém que se envolveu com um golpe... Aconteceu, eu tô te fazendo... Então eu vou fazer uma lei que não deixe ser ministro... Não, peraí. Ô, Diogo, eu só estou demonstrando... Foi no regime de exceção. Mas exatamente.
Depende, mas o Diogo, um de cada. Tô só falando que... Tô só falando que a história não é... As pessoas esquecem que Getúlio era um ditador, um golpista. A história não é a história que você está querendo contar. Você está falando que nunca ocorreu, tô falando ocorreu. Só isso. Vamos lá, fala o João Belucci que pediu, depois o Davi que ainda não falou sobre isso. Veja, como o Diogo colocou, eu também vejo essa questão de proibição, excesso de proibições. Seria muito incômodo também, no caso, como o Pacheco citou, de juízes voltarem para a magistratura. Agora, eu acho que eu também tenho essa visão de que, como o Guilherme colocou, que você tem que fazer escolhas na vida. Eu acho que, por exemplo, juiz, promotor, professor, porque se professor sai para fazer política e depois ele volta, né? A gente já tem uma militância enorme em escolas. Então, se vai proibir um, que proíba todos. Agora, um outro ponto também é que muita gente sai do governo, abre escritório de advocacia e tem trânsito ali no governo. Muita gente sai do governo e vira membro de conselhos de grandes empresas que têm grandes contratos com o governo. Então, o problema ele é gigantesco. O que acontece, na minha visão, é que o espantalho da esquerda é o regime militar e o militarismo. Aquele é o grande espantalho, e o estudo sério sobre o tema mostra que o regime militar era muito mais militarista do que de direita. Se de direita fosse, não permitiria universidades e campo cultural ser totalmente dominado pela esquerda, como foi, como é até hoje, a gente vê o reflexo aí. Então, se quer proibir, que se proíba todos, inclusive professores, porque depois podem voltar e fazer militância política, como muitos fazem. Proibir gente que sai do governo e integrar conselho de empresa. Então, acho que a proibição, se quer proibir, que proibam todos e pare de usar esse espantalho dos militares. Meu amigo Acácio Miranda, você concorda aqui com essa ideia dos professores também entrarem na questão aí, ou não? Se a gente vai, é o que eu disse, se a gente vai generalizando, a gente vai encontrar problema em todas as carreiras, a gente vai encontrar pessoas que não são sérias, que não são éticas em todas as carreiras. Mas eu vou concordar com o meu amigo Diogo. A gente está vivendo um momento que nós procuramos, e vou aproveitar o termo do Belucci, nós procuramos espantalhos em tudo, nós procuramos fantasmas em tudo, quando na verdade a gente tem que prestigiar a liberdade e punir aqueles poucos que acabam agindo em desconformidade à ética e à lei. Se a gente proíbe tudo, a gente acaba tolhendo pessoas sérias, acaba tolhendo pessoas capazes. Cássio, só para deixar claro, eu não sou que se proíbe, eu só estou trazendo essas questões, porque se proíbe um, vai ter que proibir todo mundo, então, né? Eu entendi claramente, você falou, se fosse, seria. Proíbe todo mundo, então. Fala lá, meu querido Davi Andrade. E aí, você concorda com quem nessa história aqui? Eu concordo, discordando. Não, vamos criar agora cidadãos de classe B, por serem militares? É isso que o João está dizendo aqui. Então, por serem militares, não podem ascender o governo só por serem militares? É essa que é a questão? Então vamos começar a carimbar um monte de gente aí que não vai poder também ascender, como o João disse. Se a gente criar uma classe B de cidadãos brasileiros, num casuísmo desse, num projeto casuísta desse, né, desse Jorge Cajuru aí, então nós vamos ter que carimbar um monte de gente. Se militar não serve, tem um monte de categoria também que não serviria. É um absurdo. Tem militares com muita competência que podem servir muito bem a nação no governo. Qual o problema dessa turma ascender o governo? Qual a questão envolvendo militar? Que medinho que é esse do militar? Nós não estamos vivendo um Estado democrático de direito? Vocês não estão dizendo aqui que nós estamos vivendo uma plena democracia? Qual o problema do ministro de Estado ser vindo das forças militares? Se ele tiver competência para tanto, alinhado com o projeto do governo que está no poder? No meu modo de ver, nenhum. Então, se a gente começar a carimbar cidadãos de classe B, que não podem ser eleitos, não podem ser nomeados, não podem ser ministros. Então nós vamos começar a abrir um precedente perigoso para carimbar qualquer tipo de categoria que também, de acordo com a ideologia de plantão, não pode ser eleito, não pode ser nomeado, não pode ser ministro, etc. Inclusive o ministro do Supremo, quando sai, não poderia abrir escritório de advocacia. Poderia abrir escritório de advocacia, exatamente. Ô, meu querido Guilherme Mendes, a gente tem que considerar que a gente está em 2024. Então a gente já tem toda uma geração de militares formados, sejam os praças, sejam os oficiais, em um período democrático, né? Para além do período da ditadura militar. Você não acha que é punir esses novos militares com base naquilo que fizeram os militares anteriores no período autoritário? Só um parênteses, a ditadura terminou em 85, há 39 anos, né? Já dá para mudar a cabeça Cabeça e a composição toda, né? Até porque militar tem uma carreira mais curta em razão da idade especial. Fala lá, Guilherme. Veja, eu acho que a gente tem que
Eu acho que é engraçado. Eu observo situações em que esse desmonte do pensamento militarista, como você está colocando, Nelsinho, não aconteceu. E me lembro muito clássico, um caso de um general, aquele que falou: nossa, eu queria me vacinar e tal, eu tenho medo, eu não quero morrer, eu quero ver meus netos crescerem, mas o chefe falou que não é para tomar, então eu fui lá no shopping tomar a vacina escondido. Veja, um ministro de Estado falando disso. Então, será que esse pensamento desmilitarizado, como você está falando, ficou tão para trás dentro da nossa sociedade? O Davi começou a falar em cidadão de classe B, não é classe A, B, é classe A+. Eu pensei que você fosse falar, Davi, que os militares não deveriam, então, se aposentar antes do que um trabalhor rural, do que um auxiliar de pedreiro. Não, eu pensei que você ia falar, eu ia te perguntar. Então, quer dizer, isso é ser... com foco no projeto. Não, mas é que você está falando... Militares devem ser proibidos de atuar no governo. É que você está colocando, é como se fosse... do militar mas eu queria te ouvir sobre isso, porque para mim o cidadão de segunda categoria ou de classe B é aquele que só tem prejuízos, não tem benefícios. Você é a favor de um militar aposentar antes do que um servente de pedreiro? Você é a favor da filha de um militar receber pensão? Eu não sou a favor de um judiciário. Tô te perguntando. Não, mas peraí, mas eu tô te perguntando do militar. Eu sou a favor de um monte de coisa. Mas responde pra mim do militar. Não sou a favor, não. Exato, então não é, eles não são classe B, eles são classe A+. Ele é liberal. Então, exatamente. Então, quer dizer, não é classe B, é classe A+. Não. Porque no Brasil é o que acontece. Não, Guilherme. No Brasil é o que acontece. Não, Guilherme, você tá torcendo meu raciocínio. Não, eu tô te perguntando. Dizendo que no contexto do projeto do Jorge Cajuru, certo, se quer criar uma categoria de cidadãos classe B que não poderiam, por ser militares, ascenderem à posição de governo. É isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo que o militar hoje pode se aposentar mais cedo se está certo ou está errado. Não tô entrando nesse meio. Mas, Davi, um brasileiro que não é nato não pode ser presidente da República, e isso faz dele um cidadão menor? Está na Constituição, hein? Exato. Está na Constituição, então vai discutir na Constituição. Então, e o senador Cajuru... Muda a Constituição se você quiser. Mas não, é o que nós estamos falando. Vamos mudar, é o que nós estamos falando. Muda a Constituição. Vai mudar. E vai mudar. Esse é o projeto do senador. Vai para mudar. Microfone. Só para deixar claro, não tem mais pensão para filha de militar, viu, meus amigos? A não ser aquelas que já tinham anteriormente, aí é uma questão de direito adquirido. Isso é coisa de democracia também. Adquirido nada, expectativa de direito. Não. Quando interessa, vira expectativa de direito. Eu tô falando que aquelas filhas de militares cujos pais faleceram conforme a lei anterior, elas permanecem recebendo a pensão porque é segurança jurídica, né? Outra coisa que deve existir em democracia. O que me soa muito errado, na verdade, porque se cometeram um erro lá atrás, esse erro não tem que ser carregado pelas gerações futuras o tempo inteiro, não. Houve um erro. Mas tem que ficar mudando a lei, o entendimento em relação ao passado? Mas se houve... O que você acha da coisa que mudaram aí em relação a tributário? Aquilo foi criado por causa da filha do ex-presidente Geisel, que ela, segundo ele, não teria como se manter na ausência dele. Gente, não é possível a gente criar uma lei por causa de uma pessoa. E não dá para ter classes diferenciadas. E eu acho que, respondendo também o que o Guilherme falou, eu sou contra a aposentadoria diferenciada para qualquer pessoa. Ninguém deveria ter a menor diferenciação. Todos os cidadãos são iguais. E os militares são cidadãos com os mesmos direitos. A filha do Geisel, que inspirou aquela música, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Né? A música do Chico Buarque. Vocês sabem que... Como advogado, você é um péssimo cantor. Vocês sabem... Ainda bem. Qualquer dia a gente faz o Qual é a Música. Ganhou o debate de mim na semana passada. Agora vem dizer que eu não sei cantar. Qualquer dia a gente faz um Qual é a Música aqui também no nosso Tá Na Rada, que tá bem divertidinho, né? Agora, vocês estavam falando aí sobre o direito ou não das filhas dos militares, enfim, direito adquirido, direito não adquirido. Você falou que militar não tem que aposentar antes também, né, o João Belucci? Eu acho que tem que ser. Você sabe que eu quero trazer esse debate para vocês porque o que se fala é o seguinte, é uma atividade de risco. Se você chegar vivo até 30 ou 35 anos de serviços prestados, aí você ganha como prêmio o fato de estar vivo se aposentar antes, já que você ficou 30 anos levando tiro, trocando tiro. O pessoal que guerreou na Guerra do Paraguai está totalmente de acordo com você, Nelsinho.
O pessoal que guerreou na Guerra do Paraguai e está vivo até hoje, eles estão de acordo com você. O cara que trabalha numa mina não é uma atividade de risco. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial também, mas... Existem atividades de risco, mas o ponto é que quem custeia todas essas aposentadorias do pessoal da atividade de risco é o pessoal que não é da atividade de risco. Nós aqui, exatamente. Nós custeamos esse... Olha só, Nós somos cidadãos de classe B. olha essa no microfone, viu, Davi Andrade? Nós somos cidadãos de classe B. Nós é que pagamos essa farra aqui. Olha essa notícia. Agora eu concordo, agora eu concordo. O Congresso